Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me comem. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, e eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Páscoa. Feliz Páscoa para você. Não podemos esquecer que nós estamos no tempo da Páscoa. E agora a liturgia tem nos colocado durante toda essa semana, como eu havia falado na semana passada, diante desse grande mistério, o mistério da Eucaristia. O Senhor nos deu o seu corpo e nos deu o seu sangue. O seu corpo como bebida, como comida, melhor dizendo, desculpa. Vou repetir de novo. O Senhor nos deu o seu corpo, a sua carne, como bebida, e nos deu o seu sangue como bebida. Que mistério grandioso! A igreja está nos introduzindo nesse mistério de fé. Vocês veem que depois da consagração, o sacerdote fala, Mysterium Fidei, eis o mistério da fé, nos convidando a reafirmar que nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. E nós estamos aqui no Evangelho de São João. Você veja que agora Jesus começa a falar, a introduzir aquele povo que estava na sinagoga de Cafarnaum, a entender esse grande mistério. E você viu que o pessoal já começou a criar uma certa dúvida. Os judeus discutiam entre si dizendo, como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus vai lá e reafirma, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. É interessante que ontem eu estava atendendo uma filha minha espiritual e ali no momento da conversa, ela dizia assim para mim, estou em crise, padre. Eu disse, mas em quê? Crise de quê? Está passando na minha cabeça algumas dúvidas em relação a Jesus na Eucaristia. Eu vou lá, eu fico olhando para Jesus e será que Jesus está ali mesmo? Eu olhei para ela e simplesmente disse assim, eu creio.
E depois eu disse para ela, é que a nossa cabeça, a nossa inteligência, melhor, a nossa cabeça é menor do que a de uma formiga. Para entender esse grande mistério, eu fiz essa pequena alusão, né? Nós temos uma inteligência muito pequena para entender esse grande mistério. Mas eu disse para ela, eu creio. Mas por que eu creio? Eu disse para ela, eu creio porque Jesus falou, simples assim. Então, diante do mistério da Eucaristia, você não pode simplesmente ficar ali olhando e fazendo alucubrações, é Jesus que está ali, como é que isso acontece? É a transubstanciação, sim, no momento que o sacerdote impõe as mãos, acontece, o Espírito Santo vem sobre as ofertas, é a epíclese, e ali a transubstanciação acontece, o pão já não é mais pão, é a carne do Senhor, e o vinho já não é mais vinho, e é o sangue do Senhor. Aí a gente fica ali se perguntando, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa inteligência não compreende isso facilmente, somente pela graça de Deus. Então vamos ficar por aquilo que Jesus falou. Eu sou o pão da vida. Então, se Jesus falou, está falado. Vamos agora crer somente. Não vamos mais dar ouvido a Satanás, que ele crê, porque ele sabe. Ou melhor, ele vê. O que nós não vemos, Satanás vê. Então ele vê Jesus, ele sabe que é Jesus, mas nós, com a nossa visão carnal, nós não conseguimos ver. Nós temos que apelar para a fé, para aquilo que Jesus está dizendo. Então, se Jesus falou, está falado. Em verdade eu vos digo, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu sou o pão da vida, porque este é o pão que desceu do céu. Se ele falou, está falado. Você compreende? Aí, essa filha espiritual, ela perguntou para mim, mas padre, o senhor nunca teve dúvida em relação a isso? Eu disse para ela, até agora não, é graça de Deus. Até agora não. Eu não sei se para o final da minha vida serei tentado a não acreditar, mas até agora não. Eu creio. Porque se eu não acreditasse, não teria cabimento eu ser sacerdote. Imagina, se o sacerdote é a pessoa de Cristo, é ele que no altar, quando acontece a epíclese, e ali vem a transubstanciação, o corpo de Jesus, aquele pão se transubstancia, e aquele vinho também no Senhor. E Jesus disse que é Ele, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Se eu não acreditasse, não teria cabimento eu ser sacerdote. Você entende o que eu estou dizendo? Se não seria tudo uma brincadeira, seria tudo um teatro. Não acreditar na presença de Jesus significa também não acreditar no sacerdócio de Cristo. Seria não acreditar no bispo, no sacerdote. Você entende? Seria tudo uma brincadeira então. E nós não estamos brincando. Eu creio que naquele momento da consagração, ali está o corpo de Jesus, está a sua carne, está o seu sangue precioso. Eu creio nisso. E eu preciso acreditar, e eu repito para você, eu creio,
porque nosso Senhor falou, isso é revelação, está nas Sagradas Escrituras. Jesus falou isso para os apóstolos na sinagoga de Cafarnaum. Eu creio. E eu convido você a crer também. Você vê que é muito bonita essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 6. Eu convido você a ler, reler, meditar e meditar. Desde a multiplicação dos pães até o final, para que sua fé possa crescer, ela possa aumentar. E quando você olhar para Jesus Eucarístico, a tua alma possa transbordar de alegria. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Eu creio porque Jesus falou. E aí, dentro desse mistério agora, Jesus fala coisas maravilhosas para nós. E que isso deve ser motivo para nós guardarmos no nosso coração e nos alegrarmos. A primeira coisa que ele fala é: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Bem, primeiramente Jesus está dizendo que se nós não comermos a sua carne e não bebermos do seu sangue, nós não teremos a vida em nós. Lembram-se que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Então, essa vida que Jesus está se referindo aqui é Ele mesmo. Então, significa o quê? Naquele momento em que você entra na procissão e você vai diante do sacerdote, o sacerdote diz o corpo de Cristo. Quando você recebe nos seus lábios, na sua boca, você recebe Jesus. Sim, recebe Jesus. Na sua natureza divina e na sua natureza humana. É um mistério grandioso. Eu repito para você, se você ficar aí fazendo alocubrações, tentando imaginar como isso acontece, você vai acabar perdendo tempo. Creia apenas no que Jesus disse. Então, na hora que nós comungamos, nós recebemos a vida, nós recebemos Jesus. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora veja a segunda parte. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus do céu, que maravilha! É o meu desejo. Quem não quer ir para o céu? Quem é que depois dessa morte, dessa passagem, quem é que não quer ir para o céu? Todos nós. Então Jesus está dizendo que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue terá a vida eterna. Agora é a vida eterna, a vida com Deus, viver com Deus na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. E Ele vai ressuscitar no último dia. Meu Deus do céu, eu não posso ficar sem a Eucaristia. E nem você pode ficar sem a Eucaristia. Meus irmãos, não vamos mais perder tempo. Nós católicos não vamos perder tempo. Se tem muita gente perdendo tempo aí, é problema delas. Mas eu vou dizer, você que está perdendo tempo, não perca mais também não. Se você não é católico, seja bem-vindo para a Igreja Católica. Se você abandonou a Igreja Católica, volte para a Igreja Católica. Faça uma boa confissão, retome a vida. Se você está numa vida errada, retome, confesse e vem receber o alimento que dá vida eterna para você. Quanta gente dando a vida pela cachaça, não é verdade? Quanta gente dando a vida por drogas. Nesse mundo, você vê os jovens dando a vida, morrendo por causa da droga.
faz tudo por causa da droga, sendo preso por causa da droga. Só que isso, meus irmãos, não vai dar vida eterna, não. Agora, que tal nós darmos a vida pela Eucaristia? Que tal eu e você lutarmos para receber Jesus eucarístico, participando bem da missa, e Jesus vai nos ressuscitar no último dia? Que mistério! Eu falo até assim, empolgado com você, justamente para que isso desperte em você. Não perca mais tempo. Esses alimentos que nós temos, como eu já disse ontem, anteontem, são alimentos para essa vida. Aí Jesus diz assim, olha, este é o pão que desceu do céu. Ele, né? Ele. Compreendeu? Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram lá no deserto, quando eles estavam com fome, e aí desceu do céu o maná, eles começaram a comer. Aí ele diz, aqueles que se alimentaram naqueles dias ali, naquele tempo, eles morreram. Eles morreram. Agora, aquele que come este pão viverá para sempre. Eu imagino que você tenha medo de morrer. Tem tanta gente com medo de morrer. Então Jesus está dizendo aqui, olha, aquele que come este pão viverá para sempre. Olha, o hambúrguer você vai comer, vai te levar à morte. O refrigerante que você bebe, você um dia vai morrer e vai te levar à morte. E claro, né? Você vai morrer. Aquele alimento que você gosta é só para esse mundo. E Jesus agora está nos oferecendo o seu corpo, a sua carne, o seu sangue, que vai nos dar vida eterna. É o que Jesus está dizendo, aquele que come este pão viverá para sempre. Eu só estou repetindo o que Jesus disse, meus irmãos. É a única coisa que eu posso fazer, é repetir o que ele falou, para que a sua fé aumente e para que de agora em diante você possa lutar e fazer de tudo para não ficar sem a Eucaristia. Imagina só, mais uma vez eu tenho que tocar nesse assunto. Por que Lutero fez isso, meu Deus do céu? Ainda mais ele sendo um sacerdote. Quer dizer, a dúvida que ele tinha, ele gerou em todo aquele povo, e aquele povo acabou indo atrás dele, e agora não acreditam mais na presença de Jesus na Eucaristia, estão sem comer, não bebem do sangue, não comem da carne de Jesus. Jesus está dizendo que quem come da sua carne e bebe do seu sangue terá a vida eterna. Como é que essas pessoas que se afastaram da igreja vão se salvar? Olha que verdade! Não vamos tapar o sol com a peneira e não vamos ficar inventando coisa. Olha aqui, no Evangelho, você pode pegar o seu Evangelho, o Evangelho de São João, e leia, só se houve alguma deturpação, porque aí tem Bíblias sagradas aí que as pessoas estão deturpando, estão colocando outras coisas. Mas veja aí na Sagrada Escritura, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Aquele que come este pão viverá para sempre. Meus irmãos, é Jesus que está dizendo. Não venham com história inventando que Jesus está falando aqui que o pão é a palavra dele, é a Sagrada Escritura. Não, Jesus está falando dele. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Não queira colocar palavras aonde não existe. Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida,
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece nele e ele em nós. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Se Jesus falou, está falado. Católicos que estão frios, lembremos do que Jesus falou, né? Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3. O frio, o quente, já não és nem frio, já não és nem quente, és morno, eu te vomitarei. Católicos mornos e frios, pelo amor de Deus, volte à missa, participe da missa, peça a Deus a graça de renovar o seu interior e não permitir que você se esvazie ao ponto de você não acreditar, porque hoje a gente só acredita no que vê, né? Um mundo muito voltado ao que é visível, né? Aí está o celular, a televisão, a gente só acreditamos no que vemos. Não, Jesus agora está dizendo para nós o seguinte: sim, nós vamos ver pão, mas não é pão, é a sua carne. Nós vamos ver vinho, mas já não é vinho, é o seu sangue. Palavra da salvação. Isto é palavra da salvação. É palavra que nos salva. Quem não come da carne do Senhor e não bebe do sangue do Senhor, não terá a vida eterna. É Jesus que está falando. Pode vir qualquer pessoa aí inventando história. Isso aqui você está julgando isso, você está julgando aquilo. Não, eu estou falando o que Jesus disse. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida. Não é uma simbologia, não. Como os nossos irmãos protestantes vivem dizendo que é uma simbologia, não é. Jesus está reafirmando: a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Ponto final. Ponto final. Não tem o que questionar mais. Renovemos a nossa fé diante da Eucaristia. Participemos da missa. Esforcemo-nos para participar da missa. Aqueles que puderem receber Jesus todos os dias, vão. Graças a Deus, nós sacerdotes estamos aí, tem missa todo dia celebrada, é só ir procurar. Se não tem nessa paróquia, tem outra. Aí eu estou dizendo para quem que não quer ficar um dia sem comer dessa verdadeira comida e dessa verdadeira bebida, e podendo, mas durante a semana não incorre em pecado se você faltar e se você não puder. Mas no domingo é preciso estar lá, pronto, para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e se alimentar com o pão que nos leva à vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu creio na presença de Jesus. E termino dizendo mais uma vez, você pode me perguntar: mas Padre Zagor, por que você crê? Porque Jesus falou. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Eu sou o pão descido do céu. Foi Jesus que falou. Se Jesus falou, está falado. Que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento do altar, porque ela é a mãe de Jesus, é a mãe da Eucaristia, ela interceda nesse momento, principalmente
em você, que ela interceda e peça por você, se o demônio está fazendo com que você tenha dúvidas. Então, na medida que essas dúvidas vão entrando na sua cabeça, você reafirma: eu creio na presença de Jesus na Eucaristia, porque Ele falou, e se Ele falou, está falado. Que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento do altar interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Páscoa e obrigado, Senhor, pela Eucaristia. Obrigado, Senhor, pela missa. Obrigado, Senhor, pelo sacerdócio católico. Amém.